Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coffee Stack. Hoje muito especial, com essa vista incrível aqui. E para quem não sabe, para quem não me acompanha no Instagram, eu estou em Melbourne, na Austrália, e essa semana eu abri uma caixinha de perguntas para tirar algumas dúvidas de vocês sobre programação, sobre a viagem aqui que todo mundo me perguntou. Eu recebi diversas perguntas aqui na minha caixinha do Instagram e hoje eu vou responder alguma dessas perguntas aqui para vocês. E a primeira pergunta, que eu acho que foi a mais feita, ou algumas variações dela, foi do Everton, que ele perguntou o que eu tô fazendo na Austrália e por quanto tempo eu vou ficar aqui. Bom, eu já expliquei um pouquinho nos meus stories, mas explicando aqui pra vocês também, pro Everton, eu vim pra Austrália pra fazer intercâmbio. Eu vou ficar aqui em Melbourne por 6 meses pra estudar inglês. Esse é um assunto também que eu vou trazer cada vez mais aqui pra vocês, porque vocês sabem, a gente como desenvolvedor precisa bastante do inglês, então é pra isso que eu estou aqui em Melbourne, na Austrália. E eu já vou emendar aqui na pergunta da Tamires, que me perguntou de onde surgiu a vontade de fazer intercâmbio. Essa vontade de fazer intercâmbio foi, na verdade, a união de duas coisas. A primeira delas é aprender inglês, né? Eu sempre tive dificuldade com o meu inglês, e se vocês que acompanham meu canal sabem que eu cometo muita gafe nos meus vídeos quando eu tenho que falar algum termo em inglês. Então essa necessidade de aprender inglês foi um dos motivos que me fez querer fazer um intercâmbio. E a segunda coisa que me trouxe até o intercâmbio foi querer conhecer outros lugares. Essa é a minha primeira vez fora do Brasil, né? Vim logo pro outro lado do mundo, então eu sempre tive vontade de ter a experiência de morar fora do Brasil. O intercâmbio é um sonho que eu vim alimentando desde a época da faculdade, né? Quando eu entrei lá no meu segundo e terceiro período de Ciência da Computação, que tinha o programa do governo de Ciência Sem Fronteiras, mas depois esse programa acabou e, bom, basicamente eu não consegui ir pelo Ciência Sem Fronteiras, e mais na frente eu fui buscando recursos financeiros próprios para eu poder pagar o meu próprio intercâmbio, e graças a Deus, com a minha profissão hoje, né, com o salário que a gente desenvolvedor ganha, eu consegui juntar o dinheiro e consegui vir aqui para a Austrália fazer meu intercâmbio e estudar inglês. E agora eu vou responder uma pergunta de programação, obviamente. Foi, acho que é Daniel, Leal93, me perguntou: MacBook Air serve para quem está iniciando ou buscando vaga de júnior, ou indica o Pro? O MacBook Air vai servir para quem está começando. Eu, inclusive, comecei com um MacBook Air bem fraquinho. E assim, se você não trabalha com produtos da Apple, com iOS ou com produtos para Mac, né, desenvolvendo software para Mac, você não precisa de um MacBook, mas se você, como eu, escolher ou o iOS nativo, ou o React Native, ou o Flutter, você vai sim precisar de um MacBook. Geralmente quem está começando não tem muita grana, os equipamentos da Apple são bastante caros, então é super justo você começar com o MacBook Air. Eu comecei com o MacBook Air mais fraco possível, que foi o de 2017, só tinha 128 GB, não dava pra nada, né? Eu conseguia manter no máximo 3 projetos ali, quando eu ia começar um outro eu tinha que apagar, é uma loucura, mas dá pra começar sim. Se você começar hoje, por exemplo, com o MacBook Air M1 de 256 GB, né, ali de storage, né, de SSD, já dá para você fazer bastante coisa. Essa nova família de chips da Apple, o M1, veio muito boa, então você tem uma performance absurda ali. Talvez peque um pouquinho quando você for tentar rodar o Android Studio, o simulador do Android, mas aí é só você utilizar um dispositivo físico que vai ficar tranquilo. Agora o simulador do iOS roda tranquilo, pode ir no MacBook Air sem medo. É claro que se você tiver dinheiro para comprar um Pro, vai no Pro, mas MacBook Air vai resolver. Agora uma pergunta muito boa do Júnior, ele é uma pergunta de carreira. Ele perguntou: como saber se está pronto para encarar uma vaga de nível pleno? Essa pergunta é muito boa e eu acho que as pessoas ao teu redor vão te dizer isso, porque quando a gente está começando, quando a gente entra como um júnior, a gente recebe algumas tarefas que não cobram tanto a responsabilidade da gente, coisas simples, e conforme você vai evoluindo, né, as pessoas, seja seu tech lead, seja o gerente... Passando uma moto aqui. Então, quando você está evoluindo, as pessoas ao teu redor, seja seu tech lead, seu gerente de produto, eles vão passar a te entregar tarefas mais difíceis. Você vai ganhar a confiança do time e você vai cada vez recebendo tarefas mais difíceis e também buscando tarefas mais difíceis. Você vai cansar de fazer aquelas tarefas simples, como, por exemplo, alterar a cor do botão, se você for front-end, ou coisas desse tipo. Outro ponto importante para você saber se você já está pronto para chegar no nível de pleno é como tá as suas software skills. Se você está conseguindo já se comunicar melhor com o time, se você já está tendo um entendimento bom do produto que você está desenvolvendo. Então isso também é um ótimo indicativo que você já está pronto para conseguir uma vaga ou conseguir uma promoção para ser um desenvolvedor pleno. Tem outra pergunta aqui muito boa, que é do
Chargan, eu não sei o nome dele, mas tá aí a arroba na tela, que tá perguntando qual a sua dica para quem quer treinar a conversação em inglês. Isso foi uma das coisas que me trouxe aqui, obviamente, para a Austrália, intercâmbio, de você vivenciar o dia a dia na rua falando com inglês. Antes de vir aqui para a Austrália, eu treinava minha conversação no Cambly, que é uma plataforma online onde você pode falar com professores nativos aqui da Austrália ou dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo. E assim, esse vídeo não tem nenhum patrocínio do Cambly, mas eu tô recomendando porque eu usei e me ajudou demais. E a galera usa bastante, por exemplo, se você já tem um nível de inglês ali intermediário e quer dar aquele up para poder conseguir sentir confiança fazendo uma entrevista em inglês com uma empresa do exterior, é uma ótima ferramenta para você treinar. Tem diversos planos lá e conforme mais tempo você pega e mais aulas por semana, o custo por aula vai sair mais barato. Não é uma plataforma barata, mas se você é um desenvolvedor, por exemplo, pleno e que está querendo dar uma alavancada na tua carreira com o inglês, vale super a pena, você tem super condições de pagar o Cambly ou alguma plataforma parecida. A Thaís me perguntou qual o maior desafio da sua profissão e o que mais te motiva nela. Nossa, o maior desafio da minha profissão e o que mais me motiva. Essa é difícil de responder. Eu acho que hoje o maior desafio da minha profissão, não falando de forma individual, mas de forma geral, é a formação de pessoas. Quem está no mercado de trabalho, tanto trabalhando quanto recrutando pessoas, sabe o tamanho da demanda que a gente tem hoje para profissionais de tecnologia, profissionais de desenvolvimento de software. E acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, porque está uma demanda muito grande, seja as escolas, as faculdades, os cursos, não estão conseguindo dar conta de formar tantas pessoas. E esse foi um dos motivos de eu estar aqui falando com vocês, de eu começar o canal da Coffee Stack, o projeto em si da Coffee Stack, que envolve muito mais do que esse canal, porque eu vi justamente essa demanda de formação de pessoas. E já completando a pergunta, essa é uma das coisas que me motiva a estar nessa profissão. Eu gosto muito de desenvolver, né? Acho que uma das coisas que vocês mais comentam é sobre a paixão com que eu faço meus vídeos, porque realmente eu sou apaixonado por programação e hoje tem duas coisas que me motivam bastante estar na profissão. Eu não vou ser hipócrita, acho que a primeira delas é dinheiro, com certeza. Hoje é uma profissão que paga muito bem. A segunda dela, eu acho que é essa liberdade. Se eu não fosse programador, dificilmente eu conseguiria estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, que é vir para o outro lado do mundo e apenas com o meu MacBook, internet, eu consigo trabalhar para qualquer outra empresa do mundo, inclusive uma empresa no Brasil. Então, são duas coisas que me motivam a estar nessa profissão. E acho que, por último, é justamente esse meu desejo de repassar esse conhecimento, de ensinar aqui para vocês. Isso é algo que me motiva pra caramba também, que eu tenho curtido cada vez mais fazer. O Rafael me perguntou como é ser um dev maromba. Acho que eu já recebi essa pergunta em outra caixinha aqui no Instagram, mas eu nunca falei muito sobre isso aqui no YouTube. A musculação, né, a prática de exercício hoje é algo tão fundamental na minha vida quanto a programação. Como, da mesma forma que eu falo que não existe o Lucas sem programação, também não existe o Lucas sem musculação. É uma parte muito importante no meu dia a dia, porque me ajuda demais, não só com a questão estética de ter um físico legal, isso é bom pra caramba pra autoestima, também não vou ser hipócrita de falar que não é bom. É bom sim você ter um shape maneiro, ser notado, ser bonito, enfim, isso é muito bom. Tem a questão de saúde também, porque é incrível, assim, quando eu tô numa rotina de treino, que eu tô treinando certinho, comendo certinho, dormindo certinho, dificilmente eu vou ficar doente, vou pegar uma gripe, um resfriado. Sempre, acho que nos últimos 2 anos, quando eu peguei gripe ou resfriado, foi porque eu tava no final de semana de festa, de bebedeira, de viagem, sem me exercitar e sem comer direito. Então, ser um dev maromba, acho que é uma das minhas marcas no Instagram e quero que seja uma marca aqui também, porque eu cada vez mais quero incentivar a nossa galera da profissão que não tem um perfil muito de exercício, de atleta, a começar a fazer um exercício que seja qualquer exercício, não precisa ser só musculação, vai fazer uma natação, vai fazer um aeróbico, qualquer coisa, porque a atividade física é uma parte fundamental na nossa vida. Então, ser um dev maromba é muito legal e eu espero cada vez mais ver devs marombas por aí. Poxa, o Everton tá perguntando se eu já achei o barbeiro aqui na Austrália. Não, ainda não tive tempo, mas já vou precisar daqui a pouco. Vai ser um desafio pra mim, porque no Brasil eu cortava o cabelo toda semana, toda sexta-feira. Aqui eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, até porque... isso é uma curiosidade sobre a Austrália. Aqui os serviços, geralmente, eles são mais caros. Então, se você for chamar, sei lá, um encanador pra ir na sua casa resolver alguma coisa, ou, por exemplo, você for cortar o cabelo, não é algo tão barato quanto no Brasil, mas justamente por isso, aqui todo mundo tem qualidade de vida, no sentido de que até uma pessoa que trabalha nesses empregos que no Brasil não são tão valorizados, ela consegue ganhar um salário muito bom e consegue pagar as contas e consegue viver sem grandes problemas, podendo ter moradia, comendo direito e ainda fazendo passeios e, sei lá, dar um exemplo, aqui a galera que trabalha com faxina tem um iPhone 14, coisa que é muito difícil você ver no Brasil. Então justamente por isso os serviços são caros,
mas por outro lado, de forma geral, para a população, isso é muito bom. Vamos lá, a Júlia me perguntou maiores desafios do intercâmbio. Eu acho que, de longe, o maior desafio é você estar longe das pessoas que você ama, estar longe dos seus amigos, da sua família, de quem gosta de estar do seu lado e de quem você gosta de estar ao lado. Então esse acho que é o maior desafio do intercâmbio. O segundo maior desafio, eu diria que, sim, é o idioma. Na Austrália, aqui eles falam inglês, obviamente, por isso eu tô aqui, mas não é o inglês americano que a gente está acostumado, como, por exemplo, na Netflix ou nos filmes, ou que você vê no YouTube. É um pouquinho diferente. E aqui na Austrália, né, eu tô em Melbourne, que fica no sul da Austrália, é uma cidade que a gente chama cosmopolita, né, porque tem gente do mundo inteiro. Aqui tem muito asiático, tem gente da Tailândia, tem gente da China, gente do Japão, gente do Vietnã. E o desafio aqui é que cada um tem o seu, eu esqueci como é que é o nome, né, accent em inglês, sotaque. Cada um tem o seu sotaque no inglês, então isso é um desafio muito grande também, porque você vai ver que o chinês fala de uma forma, o tailandês fala de uma forma, nós brasileiros falamos de outra, então é uma mistura de sotaques incrível, mas da mesma forma que isso é um desafio, eu acho que isso é muito enriquecedor, porque se você entende todos esses sotaques diferentes, quando você for ouvir um americano ou um britânico falando, que é o inglês mais tradicional, vai ser super de boa, super tranquilo para você entender. Eu acho que esses são os maiores desafios aqui do intercâmbio. O Alex, não sei, eu já tô misturando inglês aqui e português. Alex perguntou, o que te fez querer ser um programador? Cara, essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu não sei se fui eu que escolhi a programação ou a programação que me escolheu, porque eu sempre soube que eu ia para a área de exatas, que eu ia fazer alguma coisa na área de exatas, sempre gostei mais de matemática, e eu fiz um ensino médio que eu tinha uma base muito forte em matemática, porque eu fiz um curso preparatório para fazer concurso militar, então isso me deu uma base lógica muito boa. Então eu acho que isso me deu um empurrãozinho para trabalhar com programação, porque a gente precisa exercitar muito a nossa lógica, né, o nosso raciocínio lógico, mas o que me fez querer ser programador, acho que foi essa mistura, a mistura de, quando eu comecei a programar, eu curti demais, muitas vezes eu não me sinto como se eu estivesse trabalhando, né? Eu me sinto como se eu estivesse jogando alguma coisa, né? Cada desafio, cada tarefa, cada aplicativo que eu crio é como se fosse um novo jogo, uma fase. Então isso é muito empolgante pra mim, e acho que combinando com essa minha facilidade, talvez natural, ou eu ter estudado bastante matemática no ensino médio, me deu esse incentivo a mais para querer ser um programador. O Jean me perguntou como foi o processo de intercâmbio, através de uma escola de inglês. Não, Jean, na verdade eu fui procurar algumas agências que realizavam esse intercâmbio. Tem agências especializadas em fazer todo esse processo para você, não precisa ser um curso de inglês específico, e tem um monte aí no mercado. Então eu escolhi uma agência e essa agência fez todo o processo para mim. Eu só precisava mandar os documentos, então eu estava no site lá da agência, mandava os documentos que eles pediam, bastante documento que a gente precisa mandar, e eles resolviam tudo com o consulado, né, com a embaixada, de tirar o visto, de mandar os documentos que tem que mandar para aqui. Eu só tive que, em um momento, ir fazer um exame médico também, que eles pedem, então fui fazer esse exame médico, a gente pega esse exame, manda também para a embaixada, tudo isso através da agência de intercâmbio. É um processo burocrático, são muitos documentos, muito demorado, mas se você tem alguma agência, algum agente por trás ali te ajudando, já sabe o que tem que fazer, você não vai ter grandes problemas. O Rafael me perguntou o que eu mais gostei na Austrália. Olha, nossa, talvez essa vista aqui foi uma das coisas que eu gostei bastante, mas, putz, assim, já teve muita coisa que eu gostei na Austrália. A primeira, acho que é o choque de realidade com relação à segurança. Pra quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro e eu sempre morei no subúrbio, né, que seria a periferia do Rio de Janeiro, então a falta de segurança sempre foi uma questão muito forte na minha vida. E quando eu cheguei aqui, isso me chocou muito, né? Eu tô estudando numa escola que fica a 15 minutos daqui, e eu vou pra escola, tô estudando de noite, na parte da noite, eu saio da escola 9h30 da noite com o meu MacBook na mochila e subo aqui bem tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhum medo, porque não existe, assim, esse medo de violência que a gente tem no Rio de Janeiro ou no Brasil. Outra coisa que eu gostei muito também na Austrália foi a questão da cultura, né? Dessa multiculturalidade, não sei se existe essa palavra, de ter pessoas do mundo todo. Então isso é muito legal. Eu tô num hostel aqui por enquanto, nessa vista aqui do rooftop do hostel, e um dia a gente tava na mesa jantando e tava eu e mais um amigo do Brasil, e tinha um cara da Inglaterra do meu lado, aí chegou outro cara da Itália, e chegou duas meninas da França, e a gente ficou conversando. Nas ruas também você ouve diversos sotaques. Na minha escola, na minha sala, né, na minha classe lá do curso de inglês, tem pessoas da Tailândia, pessoas da Colômbia, então essa troca cultural, assim, é algo que eu gostei demais e acho fantástico aqui em Melbourne. O Matias perguntou se as coisas aí são muito caras e o que eu tô achando da cultura daqui. As coisas não são caras pra quem
quem trabalha aqui, né? Foi como eu falei anteriormente. Aqui não existe subemprego na Austrália. Se você trabalha como atendente, como barman, você vai conseguir viver de boa. Eu não lembro agora exatamente de cabeça qual o salário mínimo aqui na Austrália. É por hora, então vou mandar o editor botar na tela. Por mês vai dar um valor que é super ok para você conseguir morar aqui na Austrália e viver tranquilo, né? Talvez você não vai conseguir, por exemplo, morar sozinho aqui no centro de Melbourne, porque realmente é bastante caro, mas se você ir para uns bairros um pouco mais para dentro, dividindo uma casa com 2, 3 pessoas, vai ficar super tranquilo. Então não é caro se você trabalha aqui, se você gasta aqui, não é caro, dá pra você viver de boa. O pessoal aqui realmente tem muita qualidade de vida. O Daniel me perguntou se a programação traz liberdade mesmo. Bom, Daniel, acho que esse vídeo aqui próprio responde, sabe? E essa é uma das coisas que eu gosto demais na programação, que é essa liberdade. Tanto a liberdade geográfica, quanto até uma certa liberdade financeira. Hoje, realmente, programação tá pagando muito bem, então você vai ganhar mais do que a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, onde a gente tem uma diferença salarial absurda, mas essa liberdade geográfica realmente existe, né? Hoje eu continuo trabalhando para uma empresa no Brasil, apesar de eu estar 13 horas na frente dele, então aqui são 5h26 da tarde agora em Melbourne, isso quer dizer que são 4h26 da madrugada no Brasil. Tem todo esse desafio da diferença de horário, mas você consegue realmente trabalhar de qualquer lugar do mundo. Essa é uma das coisas que eu mais gosto na programação. Eu pretendo também fazer algumas viagens quando eu terminar aqui os meus estudos. Eu quero conhecer a Nova Zelândia, quero conhecer a Tailândia também, que é tranquilo, né? Relativamente perto daqui da Austrália. E tudo isso eu vou fazer enquanto eu tô trabalhando. Então, mais liberdade que isso, eu acho muito difícil você encontrar em alguma outra profissão. O Carlos me perguntou se eu já saí no soco com algum canguru. E se eu encontrar algum, faz o quê? Bom, eu não saí no soco com o canguru. Na verdade, eu não vi um canguru ainda, porque eu tô no centro de Melbourne. Então, assim, gente, é cidade grande, realmente. E você não vai ver animais, nem aqueles bichos peçonhentos por aí. Eu sei que aqui em Melbourne tem alguns parques que eu posso visitar, que aí eu vou conseguir ver um canguru. Mas hoje faz uma semana que eu cheguei aqui em Melbourne e tanta coisa pra resolver que eu não tive tempo ainda de fazer nenhum passeio turístico. Foi só resolvendo os perrengues mesmo de quando você chega em outro país, que é procurar um lugar pra você ficar, abrir conta no banco, enfim, começando as aulas na escola também. Mas eu não recomendo sair no soco com o canguru. Não sei se vocês já viram, mas eles são bem musculosos. Some amount of muscle. In the Australian corner, weighing in at over 200 pounds, standing 6 foot tall, with half of its mass made of muscle. A Amanda me perguntou se eu já procurei saber sobre academia por aí. Não, eu ainda não tive tempo de pesquisar sobre academia, mas obviamente eu vou procurar alguma academia. Eu ainda estou procurando algum apartamento para ficar aqui em Melbourne. Muitos desses prédios aqui que vocês estão vendo são prédios residenciais, né? Tem prédios comerciais mais residenciais e muitos deles também têm academia. Então, não sei se eu vou precisar procurar alguma academia. Se tiver no meu prédio, talvez eu não procure, mas ainda não tive tempo para ver isso. O Felipe me perguntou, fala um pouco sobre carreira internacional mais intercâmbio. Eu acho que hoje uma carreira internacional para quem trabalha com programação é um dos melhores caminhos que existe. E se você quer continuar morando no Brasil, isso vai ser melhor ainda, porque você tem a oportunidade de ganhar em uma moeda forte, como por exemplo o dólar ou o euro, e estar gastando no Brasil em real. Então eu acho que é uma oportunidade muito boa para quem trabalha com desenvolvimento. No meu caso, eu optei por, digamos assim, adicionar o intercâmbio para eu poder aprimorar o meu inglês e quem sabe me abrir para essa carreira internacional. Mas você não precisa sair do Brasil para isso. Como eu já falei, tem várias ferramentas. Eu conheço diversas pessoas que nunca saíram do Brasil, sabem inglês e trabalham para empresas americanas, da Europa e de diversos lugares do mundo. O Maurício me perguntou por que a Austrália e não qualquer outro país. Eu fui fazendo basicamente por eliminação, porque eu precisava de um país de língua inglesa, então já não sobraram tantos países assim no mundo. Eu não queria um país que fosse muito frio, como por exemplo o Canadá ou a Irlanda, porque eu acho que eu não ia me adaptar, apesar de que aqui em Melbourne a gente está no sul da Austrália, então realmente aqui é uma cidade fria. Eu não sei quantos graus está agora, mas acredito que deva estar fazendo uns 15, tá ventando bastante aqui e tá frio, mas é um frio ok, não é um frio igual, sei lá, em Canadá, que você tem que tirar a neve com a pá no inverno da sua casa. Então assim, isso foi um dos critérios que eu utilizei. E outro critério que eu utilizei também foi eu poder, com visto de estudante, trabalhar no país. Se você for, por exemplo, para os Estados Unidos estudar inglês, você não vai poder trabalhar, oficialmente você não vai poder trabalhar com seu visto de estudante. Aqui na Austrália e na Nova Zelândia, você pode trabalhar mesmo com visto de estudante. Esse tempo de trabalho era limitado, eram até 20 horas por semana que você poderia trabalhar, ou seja, meio período, mas depois que eles reabriram
a fronteira por conta da pandemia. Como tem muita demanda de profissionais em tudo, eles permitem agora que estudantes trabalhem 40 horas por semana, trabalhem, ou seja, full time, e até, se eu não me engano, início de junho de 2023, está mantido essa ordem aí do governo que estudante pode trabalhar full time. Então foram esses motivos que me trouxeram até a Austrália. O David me perguntou como foi o processo de visto para a Austrália. Como eu fiz para uma agência, não foi nada complicado para mim, foi como eu já falei. A única coisa que eu tinha que fazer era toda hora que eles me pediam um documento, manda isso, manda aquilo. Eu ia e mandava. Hoje a Austrália, ela realmente está muito aberta para receber pessoas do mundo todo. Eu vim com visto de estudante para estudar inglês, mas existe alguns outros tipos de visto. Tem alguns vistos de trabalho que você pode vir direto já para trabalhar aqui na Austrália. Creio que esse seja um pouquinho mais burocrático, mas nada absurdo assim. Algumas comprovações que você precisa ter, como por exemplo, coisas relacionadas à minha educação. Então eu tive que mandar documentos do meu diploma, que eu era formado, comprovação financeira de que eu conseguiria me manter aqui na Austrália também. Apesar de que agora eles não pedem mais essa comprovação para brasileiro. Eu juntei toda essa grana que eu precisava para poder fazer a comprovação financeira, mas eles tiraram essa regra para os brasileiros. Se eu não me engano, $1.750. Então, antigamente, nós brasileiros éramos obrigados a comprovar $1.750 por mês de permanência na Austrália. Então, se eu vou ficar aqui há 6 meses, multiplica isso aí por 6, mas eles não te obrigam mais fazer essa comprovação no momento da aplicação do visto. Pode ser que depois que você aplique o visto, eles solicitem, e aí se a embaixada solicitar, você vai ter que comprovar, mas a princípio, no momento, assim, as pessoas estão aplicando sem comprovação financeira e quase todo mundo não está sendo obrigado a fazer essa comprovação. Uma pessoa ou outra que precisa, mas aí já é coisa da embaixada que, enfim, eles têm os motivos deles. Nossa, o café... Meu café tá gelado, eu nunca vi isso. Eu já vi o café esfriar, mas ficar gelado, meu Deus do céu. Ai, Melbourne. O Felipe me perguntou sobre treino, se eu já pensei na rotina agora que eu tô morando em outro país. Com certeza eu já pensei na minha rotina. Eu ainda não tô conseguindo executar porque eu tô aqui no hostel, eu tô na correria, aqui buscando o meu apartamento, as minhas coisas. Mas quando tiver tudo certinho, eu quero, mais do que no Brasil, mais do que nunca, entrar na minha rotina, porque, como eu já falei, treino, alimentação e descanso são 3 coisas que caminham juntas e vão influenciar todos os outros aspectos da minha vida. Então, mais do que nunca, aqui na Austrália, eu quero estar cada vez mais firme no treino, na minha dieta e também nos meus descansos. Olha, eu não sei quem é esse aqui, mas alguma coisa Nascimento perguntou se valeu a pena para você ter faculdade. Esse é um assunto muito, muito polêmico, eu ainda vou fazer mais alguns vídeos falando sobre isso, mas sim, valeu bastante a pena para mim, apesar de que hoje em dia você não precisa de diploma, você não precisa fazer faculdade para entrar no mercado, mas ainda assim eu vejo bastante valor na faculdade. Eu acho que a faculdade me deu uma base muito boa, né, muito sólida ali, minha base principalmente algoritmo, estrutura de dados e também diversas outras coisas que eu tive que praticar na faculdade, como por exemplo, minha comunicação. E uma coisa que eu gosto muito na faculdade, principalmente nas faculdades de exatas, né, é que você aprende a aprender. Então acho que o maior desafio, o maior ganho da faculdade é que você aprende a se virar, aprende a correr atrás das suas coisas. Então, putz, pra mim valeu a pena demais fazer faculdade, apesar de que hoje em dia ninguém me cobra sobre o meu diploma. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aqui a minha jornada aqui na Austrália, que acompanha aqui no canal também. Vou trazer bastante novidade aqui para vocês, pretendo cada vez mais falar sobre inglês e falar sobre carreira internacional aqui também, porque é uma coisa que hoje todo mundo pergunta. E valeu demais, espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!